Olá pessoal, estamos ao vivo. Hoje vamos ter uma conversa muito especial. Estou aguardando a minha convidada. Para quem não me conhece, eu acho que vocês todos já me conhecem. Meu nome é Silvia Malamude e hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito querida, muito especial. Eu estou aguardando ela entrar e vamos conversar sobre como que podemos lidar com situações limitantes, onde que nós encontramos força para lidarmos com situações limitantes. Olha só quem chegou, a minha querida Késia, a minha ilustre convidada. Vamos lá. A minha querida convidada que está chegando. Késia, queridíssima, que linda como sempre. Vou contar um pouquinho para todos a história de como que nós entramos em contato com essa belezura aí, com essa pessoa maravilhosa, por dentro e por fora. E hoje eu que tenho o prazer de te receber aqui na minha live. Aliás, Késia, vou te contar que você é a minha primeira convidada aqui. Você está inaugurando um convite muito especial. Conta um pouquinho de você. Eu queria que você se apresentasse e aí a gente vai começar aqui. Opa, a gente vai começar aqui nossas conversas. Ok. Silvia, boa noite. Muito obrigada pelo convite. E como você está aí na psicologia há bastante tempo com a experiência clínica, é normal a gente sempre ficar nervosa. Eu acho que sim, né? E que é uma questão do peso da responsabilidade de trazer informação, da responsabilidade ética, mas não tem jeito, eu sempre fico muito nervosa, especialmente quando você chega e começa dizendo que é a primeira convidada, e, bem, você pergunta quando começa a história, né? Entre mim e Silvia Malamude. Eu estou no meu estágio clínico, passei toda a formação querendo me aproximar dessa história da dependência afetiva, dos relacionamentos abusivos, mas a formação, eu acredito que não só aqui no Nordeste ou na instituição onde me formei, mas de repente em todo o Brasil, e é uma denúncia aí, não uma denúncia, mas assim, um alerta forte para as grades curriculares, de repente pensar em adicionar uma cadeira para falar sobre este assunto. Eu nada sabia, só tinha o desejo e a intuição, aquela voz que fala, que você tanto nos recomenda dar ouvidos, e dizendo que esses relacionamentos abusivos, essas estruturas familiares, tinha alguma coisa, alguns tramas que eu não entendia o que era. Enfim, e aí eu chego no estágio, conheço a Carla, que é admiradora também do seu trabalho, e ela conversa comigo, ela nem era a minha supervisora clínica, que eu sou da Gestalt Terapia, e a Chayenne Camarote é a minha supervisora, e a Carla está ali junto comigo, mas a gente conversa, se dá muito bem, e eu iniciei um grupo de terapia para mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. Veja que atrevimento, sem ter dizer assim, gente, por onde que eu me norteio? E aí eu vou procurar, aí a Carla chega e diz, tem um livro para te apresentar. E aí eu vou entrar de férias já no mês, ali em 2018, no mês de julho. Só um pouquinho, Kézia, por favor, fala de onde que você está falando, assim, eu sou a Silvia Malamude, estou em São Paulo, você está Ok. onde? Késia Tavares, psicóloga clínica, estou em Pernambuco, Ótimo. mas propriamente dito em Piedade, na Praia de Piedade, perto de Boa Viagem. Aí fica melhor para E, as pessoas e, entenderem. e estamos com vocês todos agora, ao mesmo tempo, olha que maravilha. Pois é. E aí, nesse momento, ela vai e me traz emprestado o seu livro.
Quando eu olho aquela capa, aquele tema, eu digo, gente, é isso que eu procuro desde 2014, né? Algo para embasar essa esquisitice desses relacionamentos e como que eu poderia trabalhar na clínica em relação a algo que eu sabia que tinha algo de errado, mas eu não sabia o que e como. Então, eu me dedico as férias inteiras a estudar Sequestradores de Almas, de Silvia Malamud. E, gente, como ela é... Nossa, ela sacou isso, ela entendeu. E vou ficando ali impressionada. Começo a compartilhar nas redes sociais, na época, especialmente Facebook. Vou procurar você, envio o convite, você aceita e vou ali acenando para você, te marcando e tentando me aproximar, te O livro é cortejando. Sequestradores de Almas, só porque alguém perguntou aqui. Tá? Sequestradores de Almas, de Silvia Malamud. E aí esse livro, seu livro, me dá finalmente embasamento teórico. Aquilo que eu suspeitava que tinha muitas tramas estranhas, perversas, finalmente eu tenho alguém para dizer, sim, tem um livro, tem uma autora, e aí eu finalmente encontro embasamento teórico. Estudo bastante o livro, e aí vou aplicando, vou trazendo para o atendimento naquele grupo. Trabalho também no Maristela Juste, que é o Centro de Referência da Mulher, no estágio, né? Ainda em estágio. Centro de Referência da Mulher, aqui em Jaboatão dos Guararapes. E vamos aí, nos aproximando. E aí chega a pandemia, venho aqui, o Instagram começa a ser essa grande rede, e aí vem te seguir e tal, porque eu nem ligava para o Instagram antes de tudo isso. Eu acho que muita gente não, né? E aí vamos nos aproximando e estamos aqui. Mas você me pede para eu contar um pouco da minha história. Sim. Assim, Deixa eu o nosso. só pedir aqui, falar um pouquinho sobre esse tema para as pessoas que chegaram agora, Kézia. Esse tema de hoje, eu sempre tenho falado várias versões, tudo que envolve a questão do abuso emocional especificamente. Então, eu falo de abuso de pais com filhos, de filhos com pais, de pessoas independentes, que tipo de personalidades estão envolvidas dentro da categoria, tanto do abusador como das pessoas que são abusadas, o que, que acontece nessas tramas. E hoje eu estou escolhendo a minha querida Késia, veio aqui super a convite, estou super contente. E a gente vai falar hoje sobre como que as pessoas que têm dificuldades na vida, aonde que elas encontram forças. Então, às vezes a pessoa está num relacionamento abusivo e ela fala assim, não, mas eu estou muito mal, eu não consigo virar essa página, eu não consigo ter forças para resolver essa situação. Mas ainda assim ela vai buscar um processo terapêutico, quer dizer, tem alguém lá dentro que tem essa força e que sim, vai virar essa página. Então, essa mensagem nossa de hoje é como que pessoas que podem estar em diversas situações, não especificamente relacionamentos abusivos, mas a gente vai ativar, né? A ideia dessa live é ativar e dar uma força aí para mostrar que todos nós temos literalmente a força para transcendermos qualquer que seja o lugar que nós possamos estar. Então, a Kézia hoje vai contar um pouco da história dela e a gente vai conversar. Vai ser uma conversa onde a Kézia vai contar e a gente vai discutir um monte de situações em relação às nossas infinitas possibilidades. Então, Sim. Ainda na introdução do seu livro, né, que é feita pela Viviane, e tem ali já o convite para quando essa força vital, como você nomeia muito bem no livro e muitas vezes nas suas falas, essa força vital é o que chamamos de suporte interno em gestalterapia, suporte interno. E existem os suportes externos. Os dois são importantes, mas a grande mola propulsora na vida é o suporte interno. E é a partir dele que a gente escuta convites através da nossa intuição, da nossa percepção,
do nosso olfato, do nosso paladar, da nossa visão, que vai É o que a se gente ampliando. reza aqui. Isso. Bem, eu nasci em União dos Palmares, Alagoas. Os meus pais foram para bem distante dos meus avós. Eu sou a primeira filha desse casal, Dona Vera Lúcia, que está de quarentena aqui em Nossa Senhora do Ó, tudo aqui em Pernambuco, pertinho. E o meu pai já é falecido, hoje, infelizmente, ele faleceu em 2010. Nós tivemos bem pouco contato durante nossa trajetória de vida. Eu tenho 43 anos e desses 43, talvez eu vivi 5, 6 anos com meu pai. E assim, encontros curtos. Porém, ele visceralmente sempre esteve e está muito em mim. E aí a gente fala até de espiritualidade e não é sobre religião, é sobre uma energia, uma mola propulsora que transcende a questão das religiões. Estou falando de uma conexão. Minha mãe é uma mulher branca, dos olhos claros, linda, parece muito com você, inclusive. Só não é tão loira, né? Mas uma mulher clara, de olhos claros como você. Meu pai, um homem negro. E eu nasço com todas as características desse pai. Minha mãe, depois da separação, que é após o meu acidente, que eu vou contar daqui a pouco, ela tem outros relacionamentos e eu tenho hoje mais 3 irmãos. Somos 4, os filhos de Dona Vera. Todos esses meus irmãos são brancos, são olhos claros, tal. E eu passei a vida inteira com as pessoas. Olha, Vera, essa tua filha é diferente. Além da deficiência, né? Eu sou uma mulher portadora de deficiência. Vou falar já como foi que isso aconteceu em minha vida. Mas já vão apontando a minha negritude, os meus cabelos diferentes. E claro, há 20, 30 anos atrás, a mulher sofria muito mais. Então, por muito tempo eu me mutilei, eu tentava me aproximar das características dessa família e me distanciar das minhas raízes, com meu pai, com as pessoas da família do lado paterno, de quem eu herdei as características genéticas, inclusive o ser falante, que eu sou demais, inclusive. Bem, lá em União dos Palmares, quando eu tinha 2 anos, eu sofri um atropelamento. Meu pai estava trabalhando, sempre foi autônomo, nunca teve muita. Meu pai era alcoolista, então ele tinha um relacionamento íntimo com a bebida. E, enfim, não tinha muito espaço na trama para ele se relacionar com as pessoas. Então, ele morreu com 61 anos, sem ter muitos laços afetivos com quase ninguém, apesar dele querer e sofrer. Especialmente sofreu a vida inteira pelo distanciamento comigo, que foi provocado após a separação. Meus avós não permitiam, meus avós maternos, que me criaram enquanto minha mãe trabalhava. Houve também a separação da mãe. Eu fico ali sozinha, sozinha, em Igaraçu. Já tenho uma outra irmã que também está ali criada por meus avós. Aí eu não posso ir à escola porque eu tinha uma deficiência após o atropelamento e a paralisia infantil, os dois juntos. Eu passo a não andar, e onde meus avós moravam, que é em Garaçu, um lugar com ladeiras, não tinha acessibilidade, não tínhamos carro. Então, pensava-se assim, bem, Késia é uma criança que a gente não tem muito o que fazer, vamos deixar ela viver, feito batata doce, aqui a gente fala que batata doce de qualquer jeito se cria, e não era Mas por maldade. não ouvi, desculpa. Batata doce, não sei Ah, se como você chama. Batata doce é uma coisa que não precisa cuidar muito. Ela se cria sozinha. Então eu fui criada muito assim, porque minha mãe precisava trabalhar para me sustentar, e a mim e e a a tua Karina. família achava que não tinha muito o que fazer com você. Vamos alimentar. Aí eu dormia no chão. O meu travesseiro era uma mala, onde toda a minha vida era ali dentro daquela mala, que ficava quase vazia. Não tinha roupas, não tinha sapatos. Afinal, não precisava ter porque não ia sair. Não frequentei a escola, tal, e vou crescendo, mas sempre uma menina muito danada. Danada, a gente chama aqui no Nordeste, sou sapeca, curiosa, ousada até. Mas olha que interessante, né?
independente de tudo que foi projetado em você, isso daí é algo que é muito interessante de Sim, ó. quem está ouvindo entender esse processo que tem dentro da gente. Então, Sim. existe esse pulso de vida. Então, e por mais difícil que seja a situação, por todas as questões que a gente pode passar, esse pulso existe. E o que a Kézia está falando, né, que é sentir o olfato, então é também sentir esse mundo interior que todos nós temos. Já Isso. nasceu desperta, escreveram aí. Mas olha, eu Sim, vou falar uma coisa para vocês, que assim, a gente deseja, eu tenho certeza que a Kézia também, que todos aqueles que estejam ouvindo essa live, que possam ligar esse botãozinho que está dentro de todos nós. Né? Todos nós temos esse lugar desperto. Às vezes a gente põe essa nuvem, às vezes a gente empurra com a barriga, mas sempre tem uma percepção do que está acontecendo. Então, aqui é para a gente iluminar essa percepção e se inspirar, sim, nessa história e que a gente possa também usar esses exemplos da Késia como exemplos de possibilidades que todos nós temos. Vamos lá, Késia, está todo mundo interessado perfeito. no decorrer da sua história. Eu vou E de agradecer. você, como que você lidou com todas as suas questões? Sim, e aí eu não vou me inquietando com esses silenciamentos velados. Ah, não precisa colocar ela para estudar, a gente aposenta ela, daqui a pouco ela vai ter aquele dinheirinho dela, vai se alimentar, vai, tipo, até morrer. Tipo Quer assim, dizer, nada, ninguém botava fé em você, aliás, não botavam nada de fé, porque você tinha nada, essas zero. questões que aconteceram com você, você era diferente da família, então Isso, você foi geneticamente dita como uma diferente, pessoa incapaz. incapaz, não tem muito futuro, para que que a gente vai investir, né? Só que eu ali, sempre me destacando. Lembro de uma experiência triste e ao mesmo tempo que essas coisas às vezes me impactam, me causam dor. Eu choro, que parece que eu não choro, que eu não sofro, mas tudo isso é com muito sofrimento, Silvia. Sim, tive já 3 processos depressivos, porque essa história não vai ser só de, né? Vamos falar sobre isso. Uma vez eu passo batom e estou me arrumando lá em Garaçu para. Porque quando minha avó dizia que alguém iria chegar, eu era mais intrometida. Tínhamos 3 crianças lá, eu, minha irmã Karina, meu primo Henrique, e eu era mais enxerida, mostrada, quer aparecer, exibida, sempre fui assim. Dizem que é porque também sou ariana, não sei. Dizem que é porque eu pareço com meu pai, que era cantor, repentista, artista popular. Teve só até a 4ª série, mas falava tão eloquentemente. Nossa, esse homem é um filósofo. Gente, é o Mário Sérgio Cortella. Não, era um homem de 4ª série. Ele tinha muito isso também. Eu herdei muito dele, né? E aí eu passo um batonzinho que eu peguei no lixo, que a minha tia não queria mais. Aí eu catuco com palitinho, passo, passa também aqui, o batom servia, o resto do batom a gente passava em todo lugar, né? Porque não tinha. Isso eu tinha uns 9 anos. Aí chega a visitante e olha para mim e diz: tira o batom, você é uma pessoa doente. Gente doente não é para aparecer. Quem que falou isso? Não posso Oi? dizer, Ah, não tá posso bom, dizer tá bom, o tá bom, nome, tá bom, mas tá bom, tá bom. a visita fala isso para mim, tire o batom porque você é doente. E eu fico, sou doente? E aí eu me olho, ali é uma menina, né? E aí começo a me inquietar. Quando minha mãe ia me visitar, isso era de tempos em tempos, tipo 1 mês, 2 meses sem vê-la, e meu pai podia nem aparecer. E eu ouvia assim: você é ruim igual ao seu pai. Você é. Olha, tem uma pessoa ali batendo, eu não quero receber. Quer dizer, vai lá que tu é grossa igual ao teu pai e manda para fora. Eu sempre foi atribuído a mim que eu tinha realmente essas características do meu pai, mas que isso era coisa negativa. Eu vou crescendo com essas informações, mas eu não vou gostando. E não vou.
Isso me fere, isso me deixa adoecida, claro, hoje eu sei, né? Na época não, mas eu passei por processos depressivos na minha juventude, porque é lutar muito contra todas essas coisas, né? Essas falas, são muitas. É, a gente Ah, você precisa tem tirar a tatuagem, né? A pessoa coloca, isso aqui é isso. uma tatuagem, eu tô te selando. Não, tô, tchau. Eu Isso não não é vou meu. aceitando. Quando minha mãe vai me visitar, eu peço a ela caderno, lápis. Eu não ia à escola, mas eu ficava com a minha prima. Por favor, faz uma tarefa para mim. Olha a tarefa do caderno da Karina, que é minha irmã. Transfere aqui para o meu. Me ajuda a escrever meu nome, como é, né, tal, tal. E eu Quer ficava dizer, ali. nem a oportunidade de estudar você teve. Não, eu entrei na escola para fazer a primeira série com 27 anos, grávida do meu primeiro filho, Paulo César. Eu estudo há bem pouco tempo, tá? Quando eu tô grávida do Paulo e tô na escola na primeira série, o meu bebê quer nascer antes do tempo. Começa um início de deslocamento da placenta, e aí eu preciso dizer que eu tenho um casamento também, já era muito abusivo, mas eu estava grávida e não tinha consciência nenhuma. Algumas coisas de, rapaz, esse negócio aqui tá meio esquisito, isso aqui não tá estranho, mas como é É que que, no fim, os modelos, quando a pessoa não tem consciência, eles vão se repetindo. isso? A gente Até sente acontecer uma o despertamento. estranheza. Sente uma estranheza, mas ninguém, inclusive assim, se comporte melhor, seja uma mulher melhor, seja mais calada, seja mais quietinha, seja mais boazinha, né? A gente vai achando que a gente que não está fazendo as coisas direito, não está cozinhando direito, não está cheiroso o suficiente, não está. Vivi muito essa trama. 15 anos Na durou. verdade, você continuava devendo, né? Aham. E aí eu paro de estudar, Silvia. Tenho meu filho, quando ele está com 9 meses, eu fico grávida da Sara. Tenho dois filhos. O Paulo vai fazer 16 anos, a Sara tem 14 anos, inclusive ela que fez meu penteado e minha maquiagem, minha filha. Muito E bom, foi a... adorei. Então, quando a Sara nasce, na verdade, grávida dela, eu volto de novo, teimosa, vou para a escola novamente, aí consigo fazer primeira, segunda, terceira e quarta série. Eu fazia a cada ano 2 séries. Projeto que tinha aqui nas escolas da Prefeitura de Jaboatão. E aí e muita dificuldade, a Sara. Quando a Sara nasce, eu aguardo por 8 anos para entrar na faculdade. Vou para um outro projeto, que é o projeto baseado na modelo de educação de Paulo Freire. Tem a professora Alice Carvalho, o professor Ed, como é que a gente fazia? Nesse modelo, era uma professora para todas as disciplinas de humanas e um professor para todas as disciplinas de exatas. E eu faço esse projeto chamado Projeto Travessia na época, nem sei se está ainda dessa forma, com esse nome. Uma escola do estado aqui próximo e tal. No dia da minha formação, né, ali no ensino fundamental, médio, ensino médio, um dia antes o meu pai falece. Eu recebo uma ligação. Seu pai faleceu. Eu estava Ai, a doente. Sandrinha, minha amiga querida, e viva Paulo Freire. Viva Paulo Freire. Espetacular o projeto. E foi ele que me preparou para a faculdade. E eu achava que não estava preparada. Quando eu chego lá, eu estou preparadíssima. E Viva Paulo claro, que Freire também vem da minha mesmo. cultura. Eu li o meu primeiro livro nessa formação, que foi Dom Casmurro, Machado de Assis. Meu primeiro livro. Estava ali com, sei lá, eu estava com 27, 29 anos, não mais, 30 e alguma coisa, eu vou me perdendo aí. Tem um descalculia, viu, Silvia? Então, nas datas. E eu lidava muito mal com isso, mas é uma realidade. Eu não me dou bem com os números. Tudo bem. E aí eu leio Machado de Assis e eu, gente, os livros são uma coisa incrível, eu vou me apaixonando e vou crescendo, crescendo, crescendo. E eu sou a oradora da turma no dia, inclusive, porque eu sou mais falante, eloquente, herança genética que eu vou cultivando ao longo da vida. E enterro meu pai lá em Itamaracá, que é a praia do Paraíso, é a praia. Hoje eu chorei ouvindo Reginaldo Rossi cantando Itamaracá é uma ilha encantada, lugar mais bonito que eu vi. Quando você vier aqui, eu te levo em Itamaracá, que é a Não, gente, olha, a Renata Tum que falou, que escreveu aí, que é uma história de autossuperação. Então vamos lá. Muito
Que a Renata também é uma querida que eu vou chamar aqui para fazer a live com a gente. Depois eu falo. Quero conhecer. Você me apresenta muita gente boa, Silvia. Eu gosto disso. Enfim, eu enterro meu pai, venho, dou o recado bem ali, triste, mas eu cumpro com minha agenda daquele dia. No enterro do meu pai, quando eu chego, todo mundo fica, Késia, é ela! E todo mundo se aproxima de mim, ao invés de ficar ali ao redor do caixão do meu pai, ficam ao redor de mim. E eu sem entender o que é isso. Nossa, você é a Késia, querem me tocar. Aí eu, o que que é? Não é que seu pai falou a vida inteira de você. Você sabia que você tinha uma música? Ele, quando estava bêbado aí, só tocava a música que fez para você. Apaixonado por você. E aquilo me dá uma força. Eu fui amada do meu pai, porque eu escutei que eu não era amada do meu pai a vida inteira. Mentira. Meu pai tinha um problema com o álcool. Meu pai. Sim, ele podia ter problema com álcool, ele podia ter problema com o que fosse, e ainda assim ele É, tinha esse amor e ele tinha essa questão assim de presença dentro do teu circuito. Tanto é que você reverberou muita coisa do seu pai. Inclusive o que você própria trouxe, que é essa questão genética, né? A tua cor, o teu minha jeito postura, de, minha pose, e eu acho, né? eu suspeito sim que até essa questão aí de ser dessa fala sua, como você acaba se postando, que você acaba se impondo no mundo, não é? A Mesmo em vida. meio às dificuldades, você veio para se colocar e para usar a sua força para seguir o seu rumo de vida, que é fantástico. Então, só para dar uma historicidade aqui, que a Kessia veio de situações bastante limitantes e situações onde ela era vista como a pessoa que é dada como incapacitada, então nem tinha o direito de ter estudo, e essa história é uma história de conquista pessoal, mérito de quem? De quem? De quem? Da Késia. Da Kézia. Principalmente, Da sim, Kézia. principalmente. Sim, a gente vai falar de todo esse DNA, de todas essas questões da tua vida que geraram recursos para você, mas mesmo assim, se você não tem a ação, porque muitas vezes a pessoa tem esses recursos, tem um ambiente lesivo, um ambiente que não propicia que esses recursos reverberem, que esses recursos possam ser presenças ativas na vida, e ainda assim essa live é para mostrar que todos nós podemos, cada um no seu quadrado, cada um na sua história, e que a gente pode fazer a leitura desses desejos íntimos que a gente tem e realmente fazer valer. Não é, Kézia? Sim, Silvia. Esse despertar interno é a grande mola propulsora. E você tem razão. Eu conheço pessoas que vivem em terapia, tomam medicação, têm toda a condição estrutural, suporte familiar, recursos econômicos, mas se não tem essa mola, né? Esse sopro, vai viver de brisa, como você fala, brisas de afeto. Eu nunca gostei das brisas de afeto. Eu queria o vendaval. E quero ainda hoje. É, e eu acho que é bem nesse circuito seu, porque o que eu vejo que é muito saudável para as vítimas de abuso, para as pessoas que passam situações limitantes, isso aí também é um alerta para todos, que quanto mais você atua no sentido de agir a favor de você, mais você tem um feedback de autoestima. Então, se você sai do teu ambiente primitivo, lá da onde que você foi criado, com uma baixa autoestima, mas ainda assim você fala assim, não, eu preciso, tenho uma volição, eu tenho algo que está me colocando para fora, e você usa todas as forças, mesmo sem saber se vai dar certo, se não vai dar certo, porque a questão não é, a questão nem se vai dar certo e nem se vai dar errado, a questão é, eu preciso acontecer, eu preciso ter legitimidade, eu preciso ter autonomia sobre o meu existir. Isso para Aham. você foi muito forte,
para as vítimas de todos os tipos de abuso. Agora, o que eu acho incrível para falar para vocês todos, para a Kézia, é que ela sabe disso e a reverberação disso está em todos os momentos. Kézia está nessa live que a gente está fazendo, no feedback que você está recebendo e que desde que você me procurou no Instagram, você recebeu de imediato. Por quê? Porque eu tenho muito ativado em mim essa questão do sentir. Então, por mais que tenha causado perplexidade em você num primeiro momento, que eu respondi, que a gente teve esse environment, esse envolvimento, isso daqui foi uma emanação sua. Eu estou aberta. Foi uma emanação sua. Então, olha que interessante. Quanto mais a pessoa tem a ousadia de ir para fora, de fazer a autoescuta e acreditar, não é nem acreditar, conceber que é a ação que vai trazer o inesperado da vida. E sempre que você vai nesse lugar que é próspero, que é uma ação em nome da vida, mesmo que você não saiba o que vai acontecer, que você não tenha ideia do que vai acontecer, a vida te responde e você ganha em autoestima. Vou contar rapidamente uma história de uma amiga minha, tá? Que ela estava num relacionamento super abusivo, muito difícil, tá? E uma amiga minha, e ela saiu desse relacionamento e ela fez uma aposta porque foi buscar outra parceria, mas dentro desse processo ela passou por um tempo, ela fazia tear. Isso é uma coisa que eu nunca me esqueço. Ela foi fazendo tear para fazer uma reformulação interna, como se ela estivesse num processo que ela entrou para dentro. Então ela ficou isolada durante um tempo para poder entrar para dentro, porque ela estava organizar a mente dela, e aí ela entrou e ela teve a ousadia de botar essa energia toda para fora. Posso falar quem é essa pessoa aí? Ela está aqui. Ela está ouvindo essa história aqui. Então, por que eu estou falando dessa história? Porque é uma história que eu nunca esqueci. Porque essa pessoa, ela acreditou e ela entrou para dentro, que é... Aqui, ela falou, pode. Que é a minha amiga Sandra, que está aqui hoje, ela mora fora do Brasil, é uma querida, ela mora acho que uns 20 anos fora do Brasil, é uma história linda, quem sabe eu convido ela também para falar, porque ela fez a primeira faculdade que eu fiz, ela fez comigo, que é a Faculdade de Artes Plásticas, e hoje em dia ela dá aula de dança, dá aula de... eu vou chamar ela para contar também a história de mudança dela. Mas eu estou contando isso, Kézia, para vocês todos, porque, a gente fez uma parceria, ela fazia acupuntura, eu atendia, a gente vai contar a história da gente, que é muito interessante. Mas o que da aula de Tai Chi, Zumba, ela está falando tudo isso daí. Mas por que eu estou falando isso daqui, Kézia e pessoal? Porque o que você trouxe, Kézia, logo de início, que eu tenho certeza que foi o que te moveu, porque que é o que vem de dentro e não o que vem de fora. Então, olha que interessante, o ambiente de fora, ele molda a gente muito, 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 muito. Só que a gente não pode esquecer que tem um eu interior que está ativo ininterruptamente, ininterruptamente. E esse eu interior, esse self, e o nome que a gente pode dar, espiritual, seja o que for, ele veio para esse planeta aqui para se expressar. Então, quando a gente está totalmente acuado, então tem duas opções. Ou você fica nesse lugar e adoece, ou em nome da vida, você vai ter um momento de chamado, porque você vai vingar a sua vida e você vai sair disso de algum jeito. Ou você é avisado, infelizmente, por alguma doença ou alguma situação que é muito difícil e que você perde o tempo. E a gente está fazendo essas lives para você não perder o seu tempo, para você ser ativo na sua vida e confiar, né? E ir em frente. Então, Kézia
um super exemplo disso. Quer dizer, eu te interrompi, mas mais para florear e confirmar toda a sua trajetória, que a gente sabe que é maravilhosa. Eu queria te pedir para você continuar. Sim, Silvia. Estava falando com uma amiga que está aí também nos ouvindo, que é a Natália, minha grande parceira de Olha, trabalho. Somos muito irmãs. E estava falando para ela hoje à tarde que toda a história, todo mundo que está aí nos assistindo, quem vai assistir depois, que fica gravado, todo mundo tem uma história muito interessante. Só é contar, só é perceber. E você vai percebendo, você fala de chamado. Adoro essa colocação, porque. E esses chamados continuam. Você alcança um lugar e aí tem um novo chamado. Parece coisa espiritual, não está falando do filme de não, terror, não. mas você está Não estou falando, eu estou falando. arrepiada, estou o tempo todo arrepiada, porque é Não estou muito forte isso falando de daí. uma energia. Fala. Não, não, É é isso espiritual até, porque precisa acontecer. A vida precisa acontecer. é. A Natália, eu estava bem nervosa hoje, por algumas razões, e porque eu ia conversar com você, e eu pressionada. Gente, a Silvia abriu espaço para mim, Natália, você acredita? No canalzinho dela, no lugar dela, no horário dela, ela, gentileza, não acredito. E aí eu vou ficando, eu chorei, olha, foi vários movimentos, que é esse chamado. Mas eu fico assim, mas eu atendo. Aí eu me arrumo, eu ouvi muita música, cantei alto as músicas que eu gosto. Tem muita música na minha corrente, que é do meu pai também, essa história com a música, sobretudo com a música brasileira. E aí eu canto, eu choro, eu morro de rir, eu me divirto e eu me acalento e me preparo para falar, para ir atender as pessoas, para despertar. Adoro banho também. E adoro a praia. Por que que eu gosto também tanto da praia de Itamaracá? Eu fiquei para falar para a Natália e para todo mundo que por que que a praia de Itamaracá é tão importante? Eu acredito que eu tenho flashes de lembrança, até porque o nosso cérebro ele tira algumas coisas tão dolorosas, você sabe disso, né? A questão de neuroplasticidade, da neurociência. Às vezes você diz, eu não lembro nitidamente, mas eu tenho flashes. E assim, eu acho que o meu sistema nervoso central escolheu selecionar flashes muito saudáveis. A grande referência de homem na minha vida foi o meu avô, que ficou próximo a mim, João Tavares, o pai da minha mãe. E eu me lembro de um dia ter ido a um médico, eu acho hoje que era um fisioterapeuta, mas eu era criança, 7, 8 anos, sei lá, menos talvez. E ele deu duas recomendações para minha mãe que eu adorei. Eu não entendia bem o que era aquilo, mas adorei as duas recomendações. Ele disse: leve a Kézia à praia e enterre as pernas dela para poder a gente. Porque eu estava muito. Inclusive, eu tenho uma coluna bem irregular. Então, ele mandou que me enterrassem até o seio, assim, até o peito, para eu poder me alongar. Era uma fisioterapia. Eu adorei, porque eu ia à praia, né? Ah, Mas que linda! e o meu avô era o homem que cavava esse buraco e me enterrava viva, para a vida. Olha que Era um lindo! enterro Não, e olha o ato de amor. Ele fez, eles isso. fizeram. Ele fez, meu avô fez. Meu avô é muito importante nessa história. Que ele me enterrava, eu acho que muita gente ajudava a cavar, que mesmo criança, porque eu tinha que depois me enterrar para eu ficar ereta, para minhas pernas esticarem. Porque com a paralisia infantil, elas retraíram para trás. Então, fazia parte do tratamento me alongar. Outra coisa que ele disse que eu amei, não dar banho frio na Késia. Mas eu tomei muito banho frio, felizmente, porque o banho frio me fazia muito mal e até hoje faz. Eu tenho horror a banho frio. Gente, eu fico brava. O meu chuveiro, inclusive, está quebrado. Eu odeio banho frio. Mas eu adorei essas duas recomendações. E quando minha mãe ia ficar um pouco comigo, me maternar, ela não tinha tanta condição de fazer isso. Ela mornava água, colocava numa bacia imensa e me dava banho morno. E aí eu adorava quando a mãe chegava lá para ficar um pouco comigo. E geralmente me levavam à praia para enterrar e me Que esticar. simbólico, né? Quer dizer, além do olhar para você,
que ato, ritual, é um ritual, né? De enterrar e te desenterrar, de enterrar e te desenterrar. Então, eu acho que você teve a oportunidade de entender, olha, preciso renascer, olha, ou eu enterro ou desenterro. Então, tem força aí para Eu desenterrar, tem desenterrei força para desenterrar e sempre. para ficar ereta na vida. Eita. Com essa postura que às vezes até... Porque é interessante, Silvia, e aí eu falo num lugar que neste momento talvez seja só meu, entre eu, você e essas 44 pessoas, no lugar da mulher portadora de deficiência. Não é muito permitido eu ser uma pessoa segura. Sempre as pessoas se escandalizam, porque é esperado que eu seja. E aí eu chego sempre em todos os lugares com a postura de uma pessoa que pode. Isso é impressionante, Silvia, como as pessoas não gostam, se inquietam. Quando eu estava grávida da Sara, minha barriga começou a crescer. A Sara está aqui bem pertinho de mim. Depois tu vem aqui, filha, para a Silvia Ah, te deixa conhecer. eu ver a Sara. Vamos ver Vem a aqui, Sara. por favor. Linda. Minha filha é. Vamos ver sua cria. Vamos ver sua cria. Olha Oi! que gigante, minha filha, espetacular, minha Sara. E a minha barriga vai crescendo e uma professora diz assim: Você está grávida? Eu disse: Sim, do meu segundo bebê. E ela diz: Não sabia que pessoas como você podiam engravidar. Olha o olhar. Gente, pessoas Olha, como eu, como assim? olha Não isso. é muita projeção, né, Silvia? Bem que você Muita disse que projeção, ela não gente. se E eu acho que tem deixa. muita gente que a gente, em se falando do assunto que a gente fala muito aqui, que é do narcisismo, como as pessoas nesse século XXI elas precisam diminuir o outro para ter uma sensação de serem melhores, de serem alguma coisa. Imagine. E olha, gente, a Késia é uma psicóloga, gente. É a Sim, eu fui psicóloga. manicure e há bem pouco tempo, na verdade, Um 2014, CRP, psicóloga de mão cheia. sou mesmo, viu, Silvia? Sou Olha, uma boa psicóloga. Eu sou muito quem se ética, te muito venci? competente. Isso não é sobre ser convencida, orgulhosa. É sobre ter um reconhecimento sobre o que eu faço bom, bem, é sobre o que eu manejo com autonomia, com coragem, com E, dignidade. E eu tenho e, não é, descalculia, e não coisa. é aquilo que a gente está falando. Quanto mais você faz, mais você recebe em troca o que te faltou, que se chama autoestima. Resiliência que colocaram aqui é uma palavra que eu vim Sim, conhecer você adulta. Gente, o que é isso, essa sim, palavra? muita resiliência e você foi criando a sua própria história, a revelia, e está aqui, está fazendo parte de um contexto aí, eu sei que você trabalha muito com mulheres, então está trabalhando assim de uma maneira fantástica, existe uma corrente do bem aí, e você eu chamo assim, daquele herói que ferido. Então, é aquele que se feriu e pode ser um herói. Então, é o processo de que você tem situações muito específicas, situações que foram limitantes para você, tanto de ambiente familiar como de ambiente familiar, de olhar, né? De olhar das outras pessoas, né? Isso. E, não é? E você teve a resiliência e teve algo que é o tema da nossa live, que é fantástico, que é esse impulso, essa energia vital para fazer acontecer. É o que a Marta querida fala aqui, que é o curador ferido. Você tem isso daí, Sim, e isso torna as pessoas que passam por esse tipo de sofrimento e que vencem esse sofrimento, são pessoas que têm todos nós podemos ter a capacidade empática, sim, que é muito bom ter essa capacidade, e ter uma capacidade empática que você efetivamente você sabe muitas das dores das pessoas que têm essas dificuldades de se colocar, de ser e de acontecer no mundo. Bem como que a gente já conversou na sua live, quando você me convidou, sobre as injustiças culturais que acontecem tanto e que a gente está tanto
buscando transformar essas injustiças culturais que são históricas em um olhar mais humano, não só daquele que olha o outro de uma maneira mais humana, que o outro seja visto de modo mais humano, mas aquele que consegue olhar o outro de modo mais humano, ele também está ficando mais um ser humano em todas as palavras, com toda a potência, não é? Silvia, eu estou aqui olhando para a hora, porque eu sou altamente criticada, porque eu falo demais. Toda vez que eu faço uma live, você fala muito. Toda vez que você passa do horário, não dá hora, não, 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 não. E até, de repente, é porque eu causo um certo incômodo, porque... E até a Natália sempre diz, você fala muito, mas você fala bem, amiga. A gente quer escutar você por 3 horas. Por que você acha que você recebe convite para falar? Fale! E aí, mas assim, eu preciso olhar para o relógio para ir finalizando. Eu preciso deixar duas coisas explícitas, mais iluminadas, não no sentido de que está no escuro, mas de ampliar mesmo, de ampliação. Eu sempre tive, eu nasci com essa mola propulsora, com essa energia vital que eu vou buscando ampliar, principalmente após a Aqui leitura do falando livro. para você, fale demais. Pois é, a Natália. Principalmente depois do livro. O seu livro é divisor de águas na minha vida, viu, querida? Muito obrigada. Você foi muito inspirada, divinamente, segundo a minha crença e o respeito a de todos, por Deus. Você foi divisor de águas na minha formação. A faculdade me formou como psicóloga de forma muito limitada, sem compreender o que o seu livro, que eu já estou relendo, acho que pela terceira vez, me amplia. E eu falo para todo mundo, gente, todo mundo tem que ter esse livro. Todas as mulheres. Homens também, compra todo mundo. Você está ganhando alguma coisa? Não! Eu ganho se você ganhar amplitude nessa visão. Mas eu também preciso dizer, Silvia, que sem políticas públicas, sem suporte externo, não conseguimos. Eu me recuso a trazer em qualquer lugar hoje, ou quando eu tiver com 80, 100, que é onde eu quero chegar, bem velhinha, falante, lúcida, desperta, dizer que é importante existir políticas públicas de educação, de apoio para a criança, para o adolescente, sobretudo para a criança com deficiência, principalmente, porque as crianças, meninos e meninas com deficiência, eles são invisibilizados mais do que... E aí eu tenho uma menina pobre, uma menina negra, negra de pele clara, mas negritude é sobre esse cabelo, é sobre esse nariz, que eu passei um brilhozinho para afilar, mas que o meu nariz não é afilado, gente. E está tudo certo, né? Então, as políticas públicas, que são os recursos externos, suportes externos, me ajudaram. Eu só estudei por conta de um projeto de políticas públicas e de ações afirmativas. Eu vou começar agora no segundo semestre desse ano de pandemia a pagar a minha faculdade. Eu não paguei um centavo. Foram políticas públicas que me permitiram estar aqui. Eu não tinha recurso. Eu não morava. Eu sobrevivia em um local, tá? Eu vivo com dignidade hoje. Esse apartamento aqui, isso eu pago com a psicologia. Isso aqui Olha que fantástico. Olha, eu não tenho ainda, mas com todo mérito, e por isso que eu fiz questão que você viesse, Késia, porque eu sei que você é um exemplo a ser seguido, tá? E, e essa questão das políticas públicas, eu assino embaixo, é importante em todas as áreas que são deficitárias, eu acho que ela te ajudou muito, você está realmente linda. estou aqui me olhando. Eu tenho que Tá tomar muito cuidado, porque isso bonita, muita gente é tá linda. egocêntrica e eu E, fico preocupada. e você vê que, voltando a falar, teve a oportunidade e você não deixou a oportunidade escapar. Não, e eu queria terminar. Eu tenho que citar uma música eu amo muitas músicas, mas uma delas diz assim: eu não pedi para nascer, mas eu não nasci para perder. Ó, Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. E a gente vive junto e a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém, né? E a gente vai à luta e conhece a dor, porque eu conheço. E consideramos justa toda forma de amor. E aqui eu falo principalmente do amor que eu tenho a mim mesma, né?
E eu hoje sou uma mulher divorciada, psicóloga clínica, que vou iniciando minha carreira com muito sucesso. Impressionante, às vezes nem eu acredito. Eu digo, gente, isso é mesmo que está acontecendo comigo. Eu choro, eu fico, gente, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso? E aí a minha psicóloga, que é a Amanda, ela estava aqui, não sei se está ainda, Amanda Alvin, ela diz assim, você está colhendo o que plantou. Eu digo, é É mesmo? interessante, né? Porque a gente fala assim no sentido tão negativo. Você está colhendo o que você plantou, vai colher o que plantou. Eu vou falar para você, você está colhendo o que você plantou. Parabéns, não Sim. é? E tem uma Não, outra música que diz assim, que é do Paulinho Mosca. Eu gosto na voz da Maria Rita. E muito para mim é tão pouco. E pouco é um pouco demais. Viver tá me deixando louca. Não sei mais do que sou capaz. Gritando para não ficar rouca. Em guerra, lutando por paz. Muito para mim é tão pouco e pouco eu não quero mais. É sobre isso. Essa é a música da minha vida. Paulinho Mosca. essa você. Essa te Essa, traduz. Aliás, a outra também te traduz, essa também. essa, E olha, eu desejo que essa mensagem que você trouxe através da música, que as músicas também são poesias da alma para as pessoas. E você, que bom que você capturou a letra, captou essa letra e está dando para a gente essa letra, porque ela tem super a ver com essa live, ela tem super a ver com você. E quero te falar, Kézia, que a sua vinda, a sua presença aqui é um presente, não só para mim, como para todos nós. E que se você tem sucesso hoje, esse sucesso está literalmente ligado à sua ousadia de ser quem você é e de você poder se experimentar fora da caixa. Porque a caixa te disse que você era uma coisa e dentro da caixa você descobriu que você era outra e você abriu a caixa e veio se experimentar para ver e para cada vez mais receber mais. Olha, eu sou isso, então agora eu vou atrás daquilo. Eu sou isso, então eu vou atrás daquilo. Então, é uma ação que vai levando a outra no processo de sincronicidade, de força, desde que você tome a primeira ação. Tá? E aí, voltando, que essa imagem aí que ficou bastante forte na minha mente, eu acredito que na mente de todos, é você ser enterrada, desenterrar, ser enterrada, desenterrar. Saiu de vez. Aí, para e quantas lembrar. vezes as pessoas estão enterradas e falta esse exercício de desenterrar. Então, olha, todos nós podemos, por mais difícil que seja, me lembrou até as falas do Gandhi, né? Que quando você estiver num lugar de muita, muita dificuldade, eu até vou postar de novo essas frases do Gandhi, isso que o Gandhi escreveu. Quando você estiver na maior dificuldade, você vai para o teu território interior e de lá você vai tirar todas as suas forças. Só que no segundo momento, que é esse que você traz, tira as forças e ação, Ariana. Mas Silvia, muito todos nós. obrigada, viu? Você é muito gentil, humilde. Você sabe que no início de carreira ter uma pessoa como você, que é a minha grande referência para trabalhar o manejo clínico na dependência afetiva, tirar as mulheres para despertarem, e homens também. Tem um cliente meu aqui, ele diz, Kézia, cuidado, que você também trabalha com homens, você me atende. Eu digo, é mesmo, é mesmo. Eu estou aqui para despertar todas as mentes humanas, como a Silvia. Essa questão de abuso, por isso que eu falo, todos os tipos de abuso, porque as pessoas falam assim, mas é só mulher? Não, de jeito nenhum. Eu atendo Não, vários pacientes homens, tem de tudo, né? verdade. Então, E eu quero te agradecer muito por você ter vindo. Eu tenho certeza que foi assim uma grande, grande contribuição. Aqui alguém perguntou qual é o nome da música do Mosca. muito é pouco. Muito é pouco. Então, É uma eu queria música te para pedir todo para a mundo gente ouvir. terminar essa live, se você puder falar de novo, e aí a gente vai esperar terminar a live, essas duas músicas que você recitou, se você pode recitar de novo. Posso sim. Eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias.
Eu tô grudado na vida, eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma mala encolhida. E a gente vive juntos, e a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor, consideramos justa toda forma de amor. E muito para mim é tão pouco, e pouco é um pouco demais. Viver tá me deixando louca, nem sei mais do que sou capaz. Gritando para não ficar rouca, em guerra, lutando por paz. Muito para mim é tão pouco, e pouco eu não quero mais. Ponto. É isso. Todo mundo está batendo palma aqui. Obrigada, Silvia. Obrigada a vocês por estarem junto com a gente. E quanto mais desperto, melhor. Semana que vem eu vou chamar a Renata Tunkel. Ai, então, que bom, quero ouvir a história. Uma outra live muito legal. Super beijo para todas e até a semana que vem. Um beijão, Kézia querida. Obrigada, Silvia. Tchau.